um jogador em especial eu vou te perguntar, porque ganhou o carinho da torcida hoje, arrancou aplausos, Cristaldo. Se puder falar um pouquinho também desse lado individual, o quanto ele foi importante no jogo de hoje e, claro, o coletivo. Boa noite a todos. O jogo fica marcado pelo intenso trabalho que a equipa, que o elenco tem feito nos últimos dias. Fica marcado de duas formas. Fica marcado pela positiva, quando a equipa está fresca e desenvolveu o trabalho e desenvolveu um bom trabalho, e depois fica marcado quando a equipa acusou o cansaço desse trabalho e começou a ficar mais descoordenada. Portanto, duas formas de estar em campo, mas todas elas devido àquilo que é fundamental nesta altura da temporada, que é prepararmos o melhor possível a equipa para o futuro. Depois sobre o Cristaldo. Sobre o Cristaldo é falar sobre a equipa, porque o Cristaldo funciona em função da equipa, mas eu gosto muito dos jogadores que trabalham com dignidade e com honestidade. E então gosto muito do meu elenco, porque todos eles trabalham com muita dignidade e muita honestidade. Uns têm em determinado jogo a luz de conseguirem brilhar, outros noutros jogos, outros ficam mais sombrios em determinados jogos, mas há uma coisa que para mim está sempre, é o meu olhar com brilho sobre eles, porque eles trabalham de uma forma fantástica. Eduardo Gabardo, da Rádio Gaúcha. Na última entrevista o senhor falou aqui sobre a importância, como é importante num trabalho novo, que os jogadores entendam, né, o modelo de jogo, o que vai ser implementado nessa temporada. Esses 11 jogadores que hoje começaram a partida aqui na Arena, além da qualidade que eles têm, são também aqueles que mais estão entendendo o que o senhor está propondo de novo deste Grêmio 2026? Eu acho que é uma injustiça eu estar a avaliar a primeira parte do jogo, porque ela é feita de forma muito fresca por todos eles. E primeiro é a primeira aparição perante a nossa torcida em casa. Já tínhamos tido essa aparição contra o Avenida, perante a torcida, mas em casa. E frescos, motivados, é natural que a expressão da equipa tenha sido melhor que na segunda parte. Portanto, nós tentarmos desvalorizar a prestação de algum jogador durante a segunda parte e valorizar muito aquilo que foi a primeira parte, eu compreendo que o façam. Vocês estão para analisar o que veem, mas eu tenho que analisar tudo aquilo que está para além do jogo, e o que está para além do jogo é muita coisa que está para além do jogo, mas claramente a equipa gostei muito da primeira parte. Houve ali uma outra situação que eu acho que poderia ter sido melhor, fundamentalmente os nossos médios, os nossos volantes na aproximação demasiada à linha de 3, acho que não era necessário, acho que poderiam ter jogado mais nas costas da linha média, mas uma outra coisa que poderia ter sido melhor realmente, mas foi uma prestação agradável. Agora vamos relativizar, eu acho que nós não podemos ficar eufóricos quando ganhamos neste momento da época, nem deprimidos como o passado, temos de perceber exatamente qual é o momento da época, e o momento da época é de muito trabalho e com um objetivo claro, de lá mais à frente temos ganhos em função do que fazemos hoje. Aqui, Calhau Dornelles, da Rádio Bandeirantes. Ainda pegando o gancho da pergunta anterior, gostaria que tu ampliasse essa tua avaliação sobre os volantes e projetando o clássico Grenal que o Grêmio terá. Essa equipe que tu utilizou hoje, tendo o acréscimo do Marlon e do TT no comparativo ao time da primeira rodada, é o time considerado o ideal? E também dentro da tua dupla de volantes com o Arthur e o Thiaguinho, esta é a dupla que tu projeta para os grandes compromissos, pelo menos até a chegada de um novo primeiro volante? Eu entendo a sua profissão, mas você também entende de certeza a minha. E eu não vou falar sobre o Grenal hoje. Era uma falta de respeito pelo meu próximo adversário e uma falta de respeito pelo adversário que eu tive hoje. Não falo sobre isso. Está bem? Mas posso falar sobre os volantes. Gostei dos volantes, gostei daquilo que tem feito o Tiago, que tem feito o Arthur, que tem feito o Dodi, que tem feito todo o Edenilson, todos os que passam ali como vão coelhar. Tenho gostado muito do trabalho deles, de todos eles. Hoje foram estes a jogo, mas não consigo olhar tão para a frente como está a olhar. Obrigado. Boa noite, professor. Nicolas Wagner, da Rádio Guaíba.
Queria voltar a falar sobre o Cristaldo, porque o ano passado dele foi bem abaixo do que haviam sido os anos anteriores aqui no Grêmio. Ele era muito cobrado pela torcida, muito criticado, e hoje ele teve uma boa atuação com assistência, com gol. O senhor chegou a ter uma conversa particular com ele, no quesito principalmente de recuperar a confiança desse jogador para que ele possa fazer uma temporada melhor? Sabe, ao longo da vida, de certeza que você nunca teve sempre no seu melhor. E teve momentos aqui e ali menos bons. O mal da nossa sociedade é quando vê os outros em baixo, pisa e não os deixa vir para cima outra vez. Eu acho que nós, fundamentalmente nós treinadores, temos de dar a oportunidade a todos. E se a vida em determinado momento me marcou e me pôs para o lado, e se eu lutei para sobreviver nela e se eu consegui crescer nela, é porque alguém me deu a oportunidade a que isso acontecesse. Eu vou dar a oportunidade a todos os meus jogadores, sem exceção, tenham eles a marca que tiveram. Para poderem mostrar aquilo que tão bem sabem fazer e que tanto gostam, que é jogar futebol. Eu não posso partir para uma época tão difícil como aquela que nós vamos ter, marcando jogadores que este teve mal o ano passado. Ok, mas pode estar bem este ano, porque é que não há de ser bem este ano? Eu vejo tantos treinadores, colegas meus, que estão trabalhos menos bons num ano e depois anos fantásticos. Quer dizer, era mau e agora é bom. Não, o jogador tem qualidade, já mostrou que teve qualidade, chegou ao Grêmio, mostrou grande qualidade, ela está lá, ele não a perdeu, a qualidade não se perde. Pode não haver, nós não estarmos no momento certo para a manifestar, mas há momentos que lá vem outra vez aquela retoma de energia, aquela retoma que toda a gente sabe do que eu estou a falar, aquela retoma de energia, aquela retoma de confiança, e nós avançamos. Eu espero que ele avance para uma grande época, porque nós, o Grêmio, muito necessitamos de jogadores que estejam ao seu mais alto nível. Eu vou tentar que todos estejam ao mais alto nível. Fico feliz de vocês estarem a dizer que ele fez uma grande exibição e que todos os outros também, porque ele é fruto de trabalho, e quando é fruto de trabalho, sabe sempre muito bem ouvir isso. Boa noite, professor. Aqui à sua direita, Leonardo Oberherra, Rádio Grenal. Eu gostaria de voltar e ampliar um pouco sobre o meio de campo e aí falar de um jogador específico, o Thiago, que se faz presente na dupla de volantes com o Arthur nas 2 vitórias da temporada. E, invariavelmente, o Grêmio hoje teve quase 60% de posse de bola e o jogo passou muito mais pelo meio do que em comparação ao jogo anterior, que o Grêmio saiu derrotado. É possível jogar com Arthur e Thiago nas partidas em que o adversário também queira ter a posse de bola, sem necessariamente ter um volante mais marcador? E uma segunda, se me permite rapidinho, sobre o Thiago ou Thiaguinho. Como é que foi a conversa com ele para que se tirasse o apelido, tanto dele, do Jefferson? Ele aceitou numa boa? E por quê? Porque aqui no Brasil é natural termos apelidos dos jogadores, sei que na Europa não é tanto. Mas como é que foi essa conversa com os meninos? Eu tenho, bom, vou responder sem pôr a vida fora do futebol. Eu não pedi ao Tiago para mudar de nome, eu não exigia ninguém para mudar de nome, eu nunca faria isso na minha vida. Eu respeito, eu só lhe disse que eu lhe ia chamar Tiago, só isso. Para mim é mais fácil, é mais pequeno o nome e durante o treino sai mais fácil. Eu disse-lhe a partir daí, e assim como ao Jefferson, não lhe ia lhe chamar Jefferson em vez de Jefinho. Mas isso é uma coisa que não tem significado para aquilo que é a vida deles. Eles tiverem ter sucesso não é porque têm este nome ou outro que vão ter sucesso. Têm sucesso porque têm qualidade ou não têm qualidade. Tem qualidade, está-lhe a ser dada uma oportunidade. Agora, se ele tem dimensão para abarcar os grandes momentos e toda a gente já está a pensar que está ali um jogador para... Não, vamos com calma, vamos com cuidado. Vou expô-lo, vou guardá-lo, vou expô-lo, vou guardá-lo, vou expô-lo quando entender que é melhor para ele, porque há uma coisa que é muito fácil, nós idolatrarmos e depois deixarmos cair. E quem vai sofrer é ele com isso. Se ele é idolatrado e depois cai, ele vai sofrer muito. Portanto, nós temos que, nós equipa, nós clube, nós Grêmio, nós treinadores, temos que ter muita atenção ao crescimento precoce dos jogadores. Tem qualidade, está a jogar, assim como vai continuar com a qualidade e em determinados momentos vai sair, mas ele perdeu qualidade, não gosta dele, não está a ser injusto. Não é isso. É que para além dele, há outros que também estão a trabalhar para lá chegar. E no dia que esses merecerem jogar e nele não, vão jogar os outros em função daquilo que é a especificidade de cada jogo e em função daquilo que é o momento de cada jogador na época. Porque não há nenhum jogador
que tenha lugar garantido ao longo de toda a temporada. Eles, no dia que o outro for melhor que o outro, eu acho que a meritocracia é algo que tem de acontecer sempre e tem que haver espaço para essa meritocracia. Eu não posso vincular um jogador ao 11 para sempre, não sei. Neste momento ele está bem, está a jogar, se aparecer outro adversário talvez mude, vai jogar quem merecer jogar e quem for o mais indicado para aquele jogo. Mesmo sabendo eu que vou cometer erros nessa avaliação. Mas pronto, é assim que vai ser. Boa noite. Gosto dele. Acho que vai ser bom. Boa noite, Luiz. Marcos Souza, repórter do Jornal 0 Hora. Queria questionar o senhor hoje, terceiro jogo que a gente teve na temporada. Sei que a amostra é muito pequena, porque ainda virá pela frente. Mas foi uma equipe que repetiu, não só nomes, algumas ideias que a gente tem visto. Dá para dizer que este é um início, pelo menos, do 11 inicial que o senhor pretende também descobrir para a temporada? Se já dá para começar a identificar nesse time que jogou hoje algumas das ideias e também dos jogadores que daqui a pouco a gente pode ver tendo sequência. Quando começarem também, sei que tem compromisso na quarta, mas depois os jogos que ainda virão, porque não vai ter muito tempo no calendário, né? É quarta, domingo, quarta, domingo, agora em diante. Obrigado. Sim. Por isso o Brasil é tão diferente, não é assim tão diferente. Os outros países, há países que já estão com uma carga e uma densidade competitiva muito grande também. Mas o Brasil, de uma forma constante, as temporadas vão para muitos jogos, mesmo número de jogos muito elevado. E em função disso, por isso é que eu luto muito por 24, 25 jogadores todos do mesmo nível, sabendo que aqueles que vão jogar mais vezes adquirem forma e adquirem uma confiança maior que os outros. Qual é o problema muitas vezes? É quando nós atiramos uma equipa a campo que não tem, que vai desconfiada. Isso pode acontecer sempre que nós trocamos 11 e metemos 11. Então eu gostaria de ter dois 11 muito semelhantes, muito nivelados para eu poder tirar e meter, porque muitas vezes nós trocamos 2, 3 jogadores e a equipa aguenta, mas se trocamos 5 ou 6 a equipa já não aguenta, porque é normal, há dinâmicas que se instalam de forma natural quando repetimos 11. Agora dizer-lhe que este é mais, eu acho que há jogadores que não jogaram hoje de início que vão jogar no futuro de início, e há jogadores que estiveram, claro, verdade lá para ali, e há jogadores hoje para os outros entrarem têm que sair, mas acho que essa dinâmica é toda ela assente numa base de confiança e de relação de confiança entre treinadores e jogadores, e eu acho que as coisas vão correr bem. Estamos no momento, não vou descolar o jogo do momento, o momento é o momento de nós avaliarmos exatamente o que estamos a fazer, percebermos aquilo que esteve bem ou que esteve mal, e houve, apesar do resultado, houve coisas que estiveram mal, e essas coisas mal temos que retificar rápido, porque estamos à porta com o campeonato e estamos à porta com outras competições importantes para nós, mas a nível daquilo que diz as dinâmicas que aplicamos são as dinâmicas que era um 11 ou que era outro 11, que era o 11 passado, que é este. Quando tivermos espaço, para aproveitar o espaço, quando não tivermos, vamos ter mais tempo de bola para gerar o espaço, quando perdemos temos que reagir à perda, quando tivermos a bola temos que alargar, temos que jogar na máxima largura, temos que ter profundidades, temos que andar em diagonais e apoios frontais, temos tudo isso, temos que ter uma linha sempre a equilibrar a equipa para a equipa atacar em paz, mas isso é aquilo que nós trabalhamos todos os dias. Agora se vai dar certo, oxalá dê. Boa noite, Daniel Vidal do canal do Farid Germano. Parabéns pela vitória. Luiz Castro, sim, até como tu respondeu agora, tomando como parâmetro, o Grêmio se nota desde o ano passado que quando o Grêmio não tem o Arthur, principalmente o Carlos Vinícius, Marcos Rocha, esses principais jogadores, o Grêmio fica com um rendimento muito abaixo. Eu gostaria de perguntar se teria qual o papel do técnico para, quando esses jogadores saírem, o time continuar rendendo, não perder tanto rendimento, se é que é possível o técnico fazer alguma coisa quando saem jogadores de tanta qualidade, se vai precisar de mais elenco, qual é a função do técnico, como fazer essa mágica, entre aspas, para que o time continue rendendo? Obrigado. Quando joga o Real Madrid, ou quando joga o Barcelona, ou quando joga essas equipas, se falta o Vini de um lado, se falta o Yamal do outro, as pessoas já falam porque falta um. E há quebra de rendimento nessas equipas. E são as equipas mais ricas do mundo, que têm todos os jogadores, têm 30 jogadores ao mesmo nível,
mete um tiro ao outro e nós pensamos que vai dar o mesmo, até trocam a roda em andamento e o carro continua na mesma velocidade. Mas não, o certo é que ele para, o certo é que ele oscila, o certo. E como é que querem que saindo de 2 ou 3 que a equipa continue com o mesmo rendimento? É impossível, há oscilações. Eu bem quero, mas e todos nós treinadores do mundo queremos, mas não é possível. Não é possível, até porque há hábitos instalados, há dinâmicas instaladas e o outro sabe exatamente a mesma coisa, mas quando entra há alguma coisa que falta ajustar. Assim como passar 3 ou 4, muitas vezes o jogador sai e os primeiros momentos a equipa abana, mas passar 3 ou 4 jogos a equipa já está bem outra vez. E depois o que é que dizem? Agora quando ele voltar, como é que ele vai jogar? Aquilo que era muito importante. O outro só precisou de tempo para consolidar dentro da equipa e o outro vai precisar de tempo para voltar à equipa. São dinâmicas próprias de futebol, não há como mudar. Quando uma equipa entra numa velocidade de cruzeiro e falta 1 ou 2, a equipa vai sempre oscilar um bocadinho, por muito trabalho. Como fazer? Trabalhando, como eu lhe digo, trabalhando todos os dias, e o meu treino para eles é o treino para todos. Eu não vou, olha, tu treinas assim, não, está ali, está à mostra de todos. Cada dia de treino é um treino de conteúdo, que nós temos conteúdos ofensivos, defensivos, de transições e de esquemas táticos, que é para todos. Mas uns desempenham de uma forma, outros de outra, porque uns estão com a competição sempre em cima, outros não têm tanta competição. Portanto, é bom que eu compreendo a vossa análise muitas vezes sobre os jogadores e sobre, este entrou e não rendeu. Eu compreendo, mas eu não posso ir por esse caminho, porque ele está desfavorecido em relação ao que vinha a trabalhar constantemente. Tá? Aqui, Luiz, boa noite. Você recebeu essa semana a contratação de um goleiro, o Everton, um goleiro muito experiente, com muita bagagem. Qual a importância de um jogador desse nível, com essa trajetória, o que ele pode agregar na tua equipe, no teu vestiário? E se você já sabe quando poderá utilizá-lo pela primeira vez, se pode ser na próxima quarta-feira. Obrigado. Essa quando posso utilizar é só virar a cara para trás e perguntar ao Sr. Rafael quando é que posso utilizar. Não consigo ainda saber. Agora, sobre aquilo que é a contratação dele. Sobre aquilo que é a contratação dele é porque nós avaliámos e achámos que precisávamos de um jogador com este traço de personalidade, com este traço enquanto performance em campo e não por desconfiarmos dos que temos, confiamos, mas achamos que devíamos agregar mais um guarda-redes e o guarda-redes deste perfil. É um jogador que não há dúvida nenhuma da importância dele ao longo das temporadas no Palmeiras e também não tenho dúvida nenhuma que vai ser um bom elemento de balneário, de vestiário e espero que o seja também em campo. Mas de vestiário tenho a certeza que vai ser um grande elemento, enquanto pessoa e enquanto profissional e no treino. Espero que também o seja no jogo se tiver essa oportunidade de o fazer. Boa noite, professor. Felipe Kunrat, Rádio Mortal. Foi a sua primeira experiência na arena com um torcedor. Eu queria que o senhor falasse um pouco do clima que o senhor sentiu, do que o senhor achou da relação da torcida com o time e algo que o senhor comentou, acho que na sua entrevista de apresentação, de o Grêmio ser protagonista e isso também mudar o ambiente, ajudar que o ambiente seja interessante com o torcedor. O quanto é o seu papel fazer isso para trazer cada vez mais o torcedor para o seu lado e para o lado do time? Primeiro dizer que, e vocês sabem a minha opinião, que a torcida é a coração de um estádio e hoje não teve, quem esteve aqui no último jogo, no jogo anterior a este, e quem esteve hoje facilmente apercebe o quanto a torcida é importante num jogo. Não faz-nos lembrar aqueles deprimentes tempos de Covid em que nós jogávamos, eu jogava na altura na Champions League com o ambiente zero à volta do campo, não havia emoção nenhuma. Portanto, inquestionável decisivos dentro e fora de casa. Inquestionável a capacidade que eles têm de nos motivar, sabendo nós o conforto que eles nos dão e o apoio que eles nos dão, um apoio incondicional. E dito isto, agradecer-lhes muito a forma apaixonada como vivem o Grêmio e transmitem essa energia para dentro do campo. É uma energia ótima que eu gostei muito de sentir. E o que é que perguntou mais? O teu time sendo protagonista, eu acho que ser protagonista é o objetivo de qualquer equipa e nós queremos ser protagonistas, queremos
queremos fazer muito bem, queremos que tenham confiança em nós, mas sempre, eu acho que não vamos ter folha limpa, vamos ter momentos maus, mas pelo menos nos momentos que não tivemos tão bons, que a torcida reconheça que nós nos entregamos por completo à luta e caímos na batalha, mas caímos com dignidade, caímos com honestidade, caímos a dar o melhor de nós. E é isso que eu quero muito da minha equipa, para ser sempre protagonista. Jogarmos sempre para ganhar, jogarmos sempre para lutar, jogarmos sempre com coragem, em qualquer estádio, contra qualquer equipa. Eles sabem que esse é o meu lema, o lema que eu gosto de levar até ao fim. Luiz, aqui, boa noite. Lucas Pilar, Bagé TV. A gente viu em 3 partidas times diferentes, com bastante atletas sendo utilizados. Hoje, com uma base parecida contra a Avenida, mas alguns atletas diferentes. E antes das 2 próximas partidas mais decisivas, que é o Clássico Grenal e o Fluminense, tem o Guarani de Bagé na quarta-feira. Vai ser uma partida para utilizar atletas que talvez a gente não viu no campo nas últimas 3 partidas, para dar rodagem, para analisar, como o caso do Everton, assim como outros que não foram utilizados, ou é uma partida que marca a repetição para o entrosamento, para a sequência da temporada, para esses 2 próximos confrontos que marcam aí um clássico e também o início do Campeonato Brasileiro? Nós, neste início de época, temos um espaço muito curto entre jogos, por isso é que estamos a rodar a equipa, porque os jogadores que jogaram hoje durante 90 minutos não têm capacidade ainda de recuperar em 72 horas para fazer o próximo jogo. Portanto, é natural que os jogadores que jogaram 90 minutos hoje não consigam repetir, mesmo que eles queiram muito fazer a viagem e jogar. É provável que eles não consigam repetir. Nós estamos a trabalhar ininterruptamente desde que começou a época até hoje, sem qualquer dia de folga. Vamos amanhã ter um dia livre, finalmente, para descansarmos um pouco, então depois voltar ao trabalho. Mas não estou a ver que a recuperação consiga ser feita neste momento da época. Durante a temporada, nós vamos conseguir recuperar em 72 horas. Sem problema nenhum, vamos andar saltado frescos de jogo para jogo, sem problema. Agora, nesta altura, é muito difícil devido aos treinos, à acumulação de treinos que eles têm tido. Portanto, é natural que apareça outra equipa, é natural que aparecendo outra equipa, aparecem outros jogadores, mas vamos voltar a jogar para ganhar. Sim. Obrigado, professor. Obrigado, pessoal. Uma boa noite a todos. Um bom domingo para todos. Bom fim de semana.